Boa noite, gente querida. Consegui entrar, essa é a minha experiência numa live, a paz. Então, vocês me perdoem se eu fizer alguma burrada. Ah, vamos ver aqui. Estamos informando que seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continue, estamos chamando mais seguidores. Bem-vindos. Estou vendo algumas pessoas entrando, que coisa boa. Bem-vindos todos à nossa live. Vou ver se eu consigo chamar aqui a nossa convidada especial. Na verdade, ela me convidou, teve a brilhante ideia de fazer essa live. E vamos ver aqui. Aguardando a Samira entrar para falar conosco. Para vocês, essa é uma experiência nova para mim. Opa, maravilha. Já encontrei aqui a Samira. Agora sim. Eu sou a Tatiana Picardi, cofundadora da Paz. E é uma alegria compartilhar essa live aqui com vocês todos. A Samira entrando, coisa boa. Vamos ver aqui se vai dar tudo certinho. Ah, que beleza, Samira. Oi, Samira, boa Oi, noite. querida, boa noite, que bom. Maravilha, que delícia falar com você. Eu estava comentando com a nossa audiência que eu estou estreando aqui em live. Me atrapalhei É aqui, isso mas mesmo. estamos juntas, está dando certo, né? Ótimo, deu tudo certo, Tatiana. É um prazer imenso estar essa nossa live para a gente falar um pouquinho dos adolescentes, né? Sim, sim. Eu gostaria de, antes de pedir para você se apresentar e eu também me apresentar brevemente, gostaria de primeiro agradecer você, Samira, pela sua iniciativa. Você teve essa ideia de fazer uma live em conjunto. A gente sempre conversou muito sobre questões ligadas à educação. Uhum. E embora eu seja mais conhecida pelas pessoas que conhecem a APAS pelo meu trabalho na APAS, eu também sou professora, trabalho com adolescentes há vários anos, e então vai ser legal juntar as coisas, né? Promover essa live pela paz. Eu espero que todos possam, de alguma forma, colaborar ou continuar colaborando conosco. A gente tem aquela plataforma de doações que se chama Doacão www.apaz.org.br. Toda ajuda é bem-vinda nessa fase complicada que a gente vive, né, Samira? Uma fase que atinge os Sem dúvida. adolescentes, né? Uma fase que atinge os nossos adolescentes muito. Samira, mas vamos começar. Muito, né? Fala um pouquinho de você, Samira, para eu acho que muitos já te conhecem, estão aqui por sua causa, principalmente, mas acho que vale a pena Não, reforçar. não, por nós, né? Eu sou voluntária da Paz, fico muito feliz em poder ser uma voluntária, né? Sou psicopedagoga clínica, ajudo um pouquinho no serviço meio de RH, né? Com os novos contratados, com as situações do dia a dia. Então, assim, é um trabalho muito gostoso, junto com o presidente, vice-presidente, com a Tatiana, com a Thaisa, gente muito querida. E aí a gente pensou em fazer uma live, né? Pensando também na paz. E quantas pessoas ainda não conhecem essa instituição que é tão séria e que, assim, dessa forma a gente pode mostrar quem é a paz, né, Tatiana? Você podia falar um pouquinho, né, sobre isso. Obrigada, Samira, muito obrigada por estar com a gente aí, uma pessoa tão especial aí, nossa voluntária querida. Sim, claro, eu posso falar, embora muitos que estão assistindo já devem conhecer o principal, né? A Paz é uma instituição que está há 20 anos em atividade, com muito esforço, com relativo sucesso não, com muito sucesso, porque a gente tem muita gente boa se empenhando para que a instituição possa atender cada vez mais e melhor. O nosso foco são nossas crianças e adolescentes em tratamento de câncer. O serviço principal é o transporte,
que viabiliza a chegada diária aos hospitais de crianças bem debilitadas, crianças e adolescentes que precisam de um atendimento especial para poder aderir ao tratamento com regularidade e sair dessa fase complicada que é a vivência da experiência do câncer, né? Muito aprendizado, mas muita dor, muita dificuldade. Então, estamos aí para fazer o melhor, ajudando essas famílias, aprendendo com elas, não é? E a gente espera que quem esteja aqui assistindo possa depois entrar no nosso site, ver nossos vídeos e conhecer mais o trabalho bonito que a Paz tem feito, encabeçada aí por uma direção super comprometida. E é isso, né, Samira? Sem dúvida. É Essa um é a Paz. trabalho, e isso é um trabalho diário que envolve muita gente, né, Tatiana? Motoristas, Sim, secretárias, sim. pessoal da divulgação, muita gente envolvida. E é um trabalho muito sério. Por isso que ser voluntária da Paz é um orgulho. Samira, você sabe que falar sobre adolescentes na pandemia é algo que interessa Uhum, também aos nossos jovens adolescentes atendidos pela Paz, né? E eu até vou ficar sim. muito contente se eles se manifestarem de alguma forma aqui na nossa live, Uhum, porque a vivência do câncer já os preparou, digamos assim, para enfrentar dificuldades que os demais jovens que não estão vivendo uma doença séria como o câncer vivem de forma parecida agora na pandemia, né? Como, por sim, exemplo, tendo que se sem isolar, dúvida. tendo que ficar em casa, não podendo conviver com os Uhum, amigos, não podendo ir para a escola. Então, sem dúvida, né? vamos aí atender a todos esses públicos, né? Que todos os jovens possam aproveitar esse nosso bate-papo e as famílias também, né? Os pais. Claro, eu vejo os adolescentes agora na pandemia num papel assim muito, eles usam esses termos, né, nos meus atendimentos com eles. Estou entediado, estou cansado, tenho uma procrastinação muito grande de não querer fazer as coisas. Se jogam no sofá e lamentam essa situação como se fosse eterna, né? Por quê? Porque eu vejo, não sei, Tatiana, como é o seu olhar, mas eu vejo assim: o adolescente tinha um mundo e, de repente, eles ficaram restritos. E essa restrição fez com que eles se sentissem um pouco tristonhos mesmo, né? Assim, uma sensação de muito sofá, muito videogame, muita televisão, muita série, muito sono, muito tempo sem fazer nada, porque o ano letivo está um ano bem complicado, né? Sim, sim, Você percebe isso, Tatiana, um pouco? sim. Percebo, Samira, mas percebo algo ainda mais. Vamos ver se coincide com a sua percepção. Eu percebo Uhum, muita ansiedade, né? Eu trabalho com sem dúvida. adolescentes que estão no ensino médio, né? Buscando aí completar essa fase da escolaridade para ingressar no ensino superior, provavelmente, ou ingressar direto no mundo do trabalho. Eu trabalho com cursos médios profissionalizantes, né? Curso médio integrado a uma formação profissional. Então, alguns desses jovens já pretendem ir para o mercado, outros pretendem fazer uma universidade, ter uma formação superior. Então, eu noto assim uma ansiedade muito ligada à ausência da escola, como se eles fossem de alguma forma se defasarem. É uma fantasia, né? Porque todos os jovens estão, na É, verdade, fora da escola, né? Mas é esse medo de defasar, de depois não conseguir acompanhar os conteúdos, ou de fato os conteúdos não poderem ser dados de forma integral, como eles esperam. Realmente isso vai acontecer, vai ser muito difícil, né? A gente sobrepor semestres e procurar terminar o ano letivo até, sei lá, começo de 2021. Enfim, vai existir certamente alguma defasagem, né? Por mais que todos se sim, empenhem, por mais que o ensino à distância tente prover aquilo que não está podendo ser feito presencialmente. Mas o que falta observar, talvez, por parte dos próprios adolescentes e familiares e mesmo professores, é que um outro aprendizado fundamental está acontecendo, né?
no lugar desse aprendizado escolar que provavelmente vai sofrer aí um abalo, né? Se já não está sofrendo. Uhum. E esse aprendizado, ele vai contribuir para a vida pessoal e profissional desses adolescentes. Sem Você não acha dúvida, que é preciso sem observar esse dúvida. aspecto, Samira? Então, e é muito importante, né, que esses adolescentes percebam que eles estão aprendendo algo maior, porque eles não compreendem isso, né? Então, estamos falando de empatia, solidariedade, estamos falando de compreensão, expressão de sentimentos. Eu gosto muito de trabalhar com expressão de sentimentos, né? Eles precisam expressar essa dor aos pais e eles precisam ser escutados, Tatiana, que os pais Sim, acolham, porque é um momento sensível para eles. Se para nós está difícil, imagine para eles, sem experiência de vida, né? Lidar com essa situação. Então, eles precisam ser acolhidos um pouco, para que eles entendam e tenham essa conversa em casa, né? Veja que interessante, quanta coisa está se aprendendo, nossa, porque eles não sabem como resolver. sim, sim. E nessa fase da adolescência, né, Samira, a referência do adulto é muito importante, né? Então, independente de Muito. estarmos vivendo essa pandemia, o adolescente, ele, de modo geral, ele vai procurar referências significativas, adultos que reflitam autenticidade, verdade, Uhum. compromisso com a realidade. O adolescente busca isso, né? Então, às Ele vezes ele precisa. não vai encontrar nos pais, talvez, um modelo, não tem problema. Esse modelo pode ser um professor, Uhum. pode ser um tio, pode ser um avô. O que acontece nesse momento de pandemia, na minha percepção, Samira, é que como os adultos também ficaram muito confusos, é muito difícil lidar com serenidade diante do que está acontecendo, várias pessoas dizendo coisas diferentes, a gente nota muito medo, muita insegurança. O adolescente, ele ficou também sem a referência, então ele está longe da escola, longe dos colegas, porque a comunicação virtual não substitui o contato presencial, o afeto do presencial, né? Longe de Isso. professores que muitas vezes são referência, estão perto da família, o que é muito bom. Um aluno meu até me disse que está sendo uma Uhum. oportunidade da família reconstruir alguns laços, né? Que estavam meio abalados, Isso. achei isso muito bonito. Mas, de qualquer maneira, de maneira geral, o adulto também está fragilizado, né? Então, como lidar com essa situação dentro da família, né? Se o adulto, que poderia ser a referência para adolescente, também está fragilizado. O que você acha, Isso. Camila? Eu vejo assim a necessidade de muita conversa, né, Tatiana? Como você acabou de dizer, Sim, eles estão tendo a oportunidade de ficarem juntos. Olha que coisa boa, né? é, Nunca uma família ficou tão junto como pois nessa é. pandemia. Só que tem que ter uma qualidade. Nós temos que aproveitar, porque cada um vai acordar de um jeito. Tem dia que é um que não está bem, né? O adolescente, ele é muito sensível, ele precisa de muito afeto. Eu não gosto quando falam que o adolescente é aborrecente. Ele não é aborrecente, ele é Eu um fofo, odeio essa né? expressão, Samira, eu odeio essa Também não expressão. gosto. Não Porque concordo. ele Aborrecer é um os momento, adultos. não é que não entendem os adolescentes, né? É, Porque quando você conversa com eles, prestando atenção, focado, né, na dor que eles estão sentindo, eles expressam muita coisa. E aí eles podem dizer que tem raiva, né, que tem preguiça, que tem desânimo, que tem ansiedade. E sim. aí vamos conversar sobre isso, né? Quando a família mostra que a mãe, o pai, os irmãos, nós também sentimos isso, alivia muito. Com Nas sessões que eu certeza. tenho feito, nas sessões que eu Certeza. tenho feito, eu converso e eles falam, nossa, estou tão melhor, né? É uma conversa. Eu digo, eu também não estou tão bem, tem dias melhores, dias piores,
né? Vamos Gente, falar sobre isso. nossa, Samira, mas você falou tudo. Como é importante o adulto ser verdadeiro, inclusive em relação aos seus sentimentos, autêntico e verdadeiro, porque é isso que importa para adolescente, não é nem tanto o conteúdo Não. dessa fala, né? O adulto pode ter medo de mostrar uma fragilidade a mais para o seu próprio filho, mas na medida em que ele expressa com verdade esse sentimento, o efeito vai ser muito positivo no jovem, não é, Samira? Muito, muito. Ele precisa ser acolhido, assim como a criança, né? Sim, Existe aí muitas pessoas que acham que não, que agora ele já é um adulto, mas ele é frágil, ele ainda não está pronto, né, Tatiana? Ele não está pronto. E eu gosto muito dessa educação socioemocional, onde todo mundo precisa expressar sentimentos, expressar no diálogo, na confiança, né? Estabelecer as suas dores, fortalecer o senso de responsabilidade, porque quando a sim, família conversa, eles sim, falam assim: então, você também não está fazendo a sua parte. E aí, na conversa, ele se reestrutura. Não precisa brigar. Vamos conversar, né? Então, vamos pensar juntos nesse diálogo, por que você está deixando de fazer os seus deveres, está deixando de dormir na hora certa, está deixando de entregar os seus trabalhos, assistir às aulas virtuais. Muitas vezes é por desânimo. Então, se nós conversarmos e juntos resolvermos isso, o adolescente dá um salto, sim, porque ele está precisando de sim, ajuda, né? sim. Mas às vezes, Samira, não sei se você já, não sei se você vai concordar comigo, às vezes existe uma pressão muito grande dos pais, principalmente em relação aos adolescentes, né? Querendo que a rotina seja mantida nesse clima tumultuado como era mantida anteriormente a essa pandemia, né? Não E dá para simplesmente transpor aquela rotina daquela realidade presencial, aparentemente controlável por todos, o que é outra ilusão, né? Para essa é, nova é, rotina, como se não tivesse acontecendo nada, como se simplesmente fosse uma transposição do real para o é. virtual. Às vezes o adolescente não está só desanimado, ele não sente verdade nessa mera transposição, né? Aí vem a necessidade de conversar sobre isso, né, Samira? Isso. Então, assim, sensibilizá-los e se mostrar sensível, Sim, sim. né? Uma mãe me perguntou, mas eu posso chorar junto com ele quando eu estiver irritada? Deve, chora junto. Fala, filho, tá difícil, filha, hoje tá difícil, né? Porque, É, Tatiana, com essa pandemia, o convívio está um pouquinho exagerado, que eu falo. Então, às vezes, as pessoas se cansam dessa rotina e de estarem todos juntos. sim. É bom, mas não é tão bom, né? Porque não tem Pois distanciamento. é. Ainda Então, mais o então adolescente, tem sabe? é, O é fácil, adolescente é né? doido para ficar com os amigos, né? Aí tem que encarar pai e mãe todo Não é dia, direto. Meu todo Deus, né? dia, né? Muitos deles descrevem para mim que estão trancados no quarto. Ah, eu fico no quarto, eu não aguento conviver tanto, né? Eu falo, eu sei, mas nas refeições você tem que descer, nos momentos das refeições de manhã, um pouquinho à noite, porque senão eles também ficam muito isolados, porque é como você falou, eles estavam acostumados com o grupo deles. Sim. Olha, Samira, eu E, estou e vendo aqui a Sueli tem. Eu estou aqui agora observando o que vem escrito aqui, que tenho bacana. perguntas. A Sueli É, tem uma filha de 15 anos e ela nos diz aqui que não sabe como lidar com ela em relação a essa rotina da pandemia. Cada dia é uma luta. Sueli, é mais ou menos o que a gente está dizendo, né, Samira? Sobre a tem que ter necessidade de ter flexibilidade, tem que muita. flexibilizar um pouco, né? Não Sim, pode sim, ser sim, duro. sim. Tem que entender, primeiro, que adolescente tem uma necessidade fisiológica de dormir muito. Então, Aham. eles estão muito sonolentos mesmo, né? Então, eles vão puxar um pouco amanhã. Se eles têm aula de manhã, depois do almoço, vão tirar um cochilo. Eles se mostram assim, um pouco angustiados. Então, eu sugiro não bater de frente. Uhum. Não vai resolver, não.
Vamos acolher, expressar o sentimento, vamos sentar para conversar, vamos resolver juntos, não é impondo, numa situação de imposição, né? Porque eles tinham uma rotina, Tatiana, que era assim, de manhã ia para a escola, voltava, ia para o inglês, ia não sei o que lá, fazia isso. Agora eles perderam isso. Então, tem que flexibilizar, assim como nós também temos que flexibilizar a nossa rotina. Sendo mais compassivos conosco mesmos, né? Porque a situação nos afeta, mesmo que aparentemente não esteja nos afetando. Algumas pessoas, evidentemente, estão Isso, sofrendo muito por sem várias dúvida. razões, né? Desde problema de desemprego, depressão, problemas mais concretos ainda em relação à corporalidade, como depressão, que é algo que vai além da própria angústia e da ansiedade que a maioria sente. Então, se a gente não tiver esse olhar compreensivo e compassivo em relação a Sem esses dúvida. sentimentos, a gente só aprofunda o problema, né, Samira? Isso. Só aprofunda. E agora é o momento, primeiro que pedagogicamente não é um ano como se esperava, né? Então a gente, Sim, como você falou, muito bem falado, esse ano não é o ano do pedagógico, é o ano de outras aprendizagens, outras habilidades. é. Esse ano vai ser marcado, né, Tatiana? Vai ficar um ano marcado na vida de todos nós. Alguns aprendizados, eles são, assim, importantíssimos e não fazem parte normalmente dos currículos escolares, né? Fiquei pensando aqui. Além desse aprendizado em relação às tecnologias, que para o jovem é até mais fácil do que para nós, os mais velhos, né? A gente tem um outro aprendizado muito importante, que é a questão de como se comunicar nessa nova realidade. As pessoas acham que é fácil, mas existem muitas diferenças entre a comunicação virtual e a Uhum. comunicação presencial. E esse conhecimento vai ser fundamental, inclusive no mundo do trabalho, para esses jovens que estão buscando terminar o ensino médio e se encaminhar profissionalmente, a caminho dessa vida adulta, né, tão almejada, embora nem sempre seja tão Isso. almejada assim, que dá medo virar adulto, então existem jovens que se retraem, né, em relação a esse passo que é a adolescência, né, essa porta de entrada para o mundo adulto. Uhum. Existe um aprendizado muito grande também em relação à importância de se ser mais solidários, né? Aí eu pego um gancho com o que você estava dizendo, Samira, ao exercício da empatia, algo Uhum. que nunca precisou ser tão praticado, né? Você acha que Isso. os jovens, você E acha que na sua prática como psicopedagoga, esse aprendizado, esse aprendizado fundamental que é tentar se colocar no lugar do outro, algo que faz o jovem amadurecer muito, né? Você acha que isso tem acontecido? muito. Você nota algo Eu nessa noto direção? assim um correr atrás, né? Um correr atrás disso, né? Porque agora, o que que acontece? Como o convívio está muito restrito, então até eles falam, às vezes eu vou conversar com a minha amiga e ela também está irritada, sabe? Então a conversa não flui naturalmente, eu acabo conversando só com as mesmas pessoas. E aí eu coloco, né? Por que será que a sua amiga está tão irritada? Que tal você perguntar? Eu posso te ajudar? Eu gostaria de escutar você. Porque é um exercício a empatia, né? A Ou solidariedade. São exercícios, nós temos que fazer. começando em E aí casa, na né? família. Começando em Isso, casa. exatamente. Se os pais fizerem esse exercício, os filhos farão também. O Então, adolescente, ele, como ele busca bons modelos, modelos que para ele signifiquem verdade e autenticidade, isso. ele vai precisar como se diz, agora me fogem as palavras, desse olhar verdadeiro do adulto em relação à situação que está sendo vivida, né? E um vínculo, né, Tatiana? Existe um vínculo que tem que ser feito, porque se nós não fizermos vínculos, não vai haverá conexão. E se não houver conexão, não tem diálogo. Sim.
Então, eu tenho que me colocar exatamente como nós estamos falando. Está difícil para que eu também entenda essa situação. Se os pais se colocam dessa forma, o jogo se abre. Sim. Vamos nos tornar mais simples, né? Mais verdadeiros. Então, não é assim, eu sou sua mãe, eu mando em você. Está difícil, vamos conversar, eu não sei resolver essa situação. Vamos resolver juntos. Eu preciso da sua ajuda. O adolescente adora ajudar, né, Tatiana? Nossa, adoro ajudar. Eu estou vendo aqui, Samira, alguém me pergunta, Maria Amélia, se na minha experiência, como os pais têm lidado com seus adolescentes, né? Isso. Ah, Samira, a gente retoma algumas coisas que a gente disse há pouco, né? Eu acredito que existe muita pressão do adulto. O adulto se sente pressionado a cumprir uma rotina e acaba, obviamente, pressionando os filhos adolescentes numa tentativa de empurrá-los para um amadurecimento maior durante esse período, né? Isso pode ser uma faca de dois gumes, como se diz, porque em vez de haver um aprendizado produtivo, pode haver uma reação mais negativa, né, por parte do jovem. É o que eu tenho visto. Então, os pais, na verdade, educar é sempre se autoeducar em primeiro lugar, né? Então, na medida em que você entende procura entender a situação com mais serenidade, com mais amplitude, se informando de modo amplo, sentindo a dor do outro, dos que sofrem mais do que nós mesmos em relação a essa pandemia, sentindo essa dor com o coração mais aberto. Eu acho que tudo isso é sentido, visto pelo adolescente. Você não precisa falar muito, né? Ele vai perceber pelo seu comportamento o que pode ser inspirador para ele, né? Até para acalmá-lo, motivá-lo, diminuir a ansiedade e fazê-lo passar por essa fase difícil da melhor forma possível, né? É um exercício para os pais, fundamentalmente, né? Os filhos vão acabar se inspirando no comportamento dos pais. Eu achei graça que atendendo essa semana, um adolescente me falou, eu quero a minha vida de volta. Aí eu falei para ele, eu também. Ele falou, como assim você também? Eu falei, você acha que é só você que não está sentindo que a sua vida não está normal? Né? Porque quando você mostra o seu lado, abre-se o diálogo. Aí a conversa fluiu. Sim, sim. E eu vou até um pouco mais longe. Eu acho que os adolescentes, que são naturalmente mais egoístas, faz parte da fase da vida, né? Eles estão se descobrindo e tentando entender quem eles são nesse mundo. Então, olhar para si o tempo todo faz parte, né? Mas outro dia me chamou muito a atenção uma atendida da Paz, uma jovem muito querida, que tem quase 15 anos, que fez recentemente transplante de medula, e o transplante de medula exige que a pessoa fique em casa recolhida por muito tempo, porque a imunidade cai muito, você não pode se expor de forma alguma. Então a mãe dela comentou comigo, né, e ela também, que agora sim a família entendia por que elas não deixavam ninguém ir em casa, por que elas não saíam de jeito nenhum, porque elas estão em isolamento há muito mais tempo do que qualquer um de nós. Aí eu fiquei pensando, poxa, é verdade, né? A gente está preocupada com a própria situação, mas a situação dessa jovem, por exemplo, e de outros que também passam por esse procedimento, já é conhecida, né? Então você se surpreende, elas se surpreenderam de ver a ansiedade e o pânico dos outros diante de algo que é evidentemente passageiro, em relação à dificuldade que foi e tem sido esse isolamento necessário por causa do transplante de medula, e depois a continuidade do tratamento do câncer, que sempre representa um tipo de incógnita. A doença desestabiliza de tal forma o cotidiano que
para essas pessoas, não poder controlar a realidade virou a regra, não a exceção. Então, eu fico imaginando se os nossos demais jovens e suas famílias pudessem, de alguma forma, se deslocar desse seu lugar mais confortável e observar esses outros lugares, né, daí a empatia. Talvez esse egoísmo diminuísse, a compreensão de que é algo passageiro e que a gente tem condição de lidar com isso sim, e que existem pessoas que estão vivendo isso com muito mais dificuldade, ou que têm alguma outra experiência parecida e até pior, que podem compartilhar conosco e que podem nos inspirar a viver melhor, né? Tirar aprendizado disso, né, Samira? Eu acho que fundamentalmente Isso. aprender com essa experiência é o grande desafio, né? Aprender que isso tinha que ser e foi. E isso é fato. Nós não temos que lutar contra isso. Nós temos que lidar com isso, né? Sim. E como, né? E como? E como, né? A gente também está aprendendo, né, Samira? A gente fica aqui falando, que imagina Muito. se alguém ouve, as pessoas nos ouvindo, pensando que, nossa, caramba, elas estão tirando de letra, né? Mas não é bem assim, né? Não, não. Não, eu mesmo, para reiniciar meu trabalho, eu levei alguns dias, porque eu não sabia lidar muito com a tecnologia. Atender online eu nunca tinha atendido. Na verdade, eu atendo 2 pacientes que moram fora do Brasil, mas não assim toda semana. E com criança pequena é muito difícil. Então, é um aprendizado para todos nós, né? As famílias precisam se adaptar. Quantas famílias estão aí dando conta de tudo que fazia de uma forma online, de uma forma diferenciada? Se nós não estamos doentes, nós temos que Sim. agradecer, né, Tatiana? Nossa, a gente fala dos adolescentes, né? Hoje o nosso papo é sobre os adolescentes. Os adolescentes que estão ainda no início do ensino médio, né? O pessoalzinho de 14 anos, ainda precisa de muita assistência dos pais, né? Porque eles são dispersos. Muita. Eu vejo pelos meus alunos do primeiro ano do ensino médio, como eles amadurecem até o terceiro, né? Os do primeiro, eles não param Eles quietos. Meu Deus do céu, que energia. não é, Aí, é já mais oitavo imaginou, ano do que sabe, é, esse pessoal em casa, com essa energia toda, com os pais tendo que ser os professores e os pais desses alunos, você já imaginou? Meu isso filho é, isso é muito difícil. Se eu tivesse um filho Então, adolescente, eu acho que eu pirava agora nessa fase de pandemia. é muito difícil, né? Porque tem que dar conta de muitas coisas, né, Sim. Tatiana? A As mães família têm tem que se virar comentado? com muitas coisas. As mães têm Oi? comentado com você, Samira? As mães têm Sim, comentado? agora acalmou mais, mas no início da pandemia, eu falava assim, só faz o que der conta, não faz o que você não consegue fazer, né? Porque parece que todo mundo tinha que dar conta de tudo maravilhosamente. Sim. Então, eu sempre dizia, faz o que você dá conta. Não deu conta da lição? Deixa para lá, né? Hoje não deu para fazer o jantar? Vamos comer sanduíche. Tem que lidar que nós também estamos nessa história e muitos Sim. papéis, né, Tatiana? Não dá para assumir Muitos. tantos papéis assim. Meu Deus. É A bem mãe que complicado trabalha, isso. a mãe que é também profissional, você já imaginou? Ainda mais no começo da Então, pandemia, né? Ela né? tinha que dar conta sozinha do trabalho, da Isso. formação escolar dos filhos, do trabalho de casa. É claro que a gente não está excluindo aí os maridos, mas a gente sabe como as mulheres acabam abraçando, né? Essas Abraçando atividades. mais, né? Você sentiu E eu isso? quero falar, sim, a mulherada precisando assumir muita coisa. E os homens agora entraram mais. Acho que é um aprendizado, né? Eles também não viviam tanto em casa. Então, os homens também assumiram muitas Sim, outras coisas, sim, devagarzinho, né? Tudo sim, isso se resolveu. Eu quero falar uma coisa, Tatiana, que quando eu falo assim, para proteger, acariciar, acolher, não estou dizendo que é falta de limite, sim, tá? Porque são duas coisas bem diferentes. Então, assim, dar o limite, mas acolher com respeito,
Então, o que é acolher com respeito? É não gritar, não agredir verbalmente, nem fisicamente, né? Não falar palavras que vão magoar muito, cuidado com esse verbal, né? Às vezes a mãe fica irritada, fala coisas que depois se arrepende. Então, não deixar que a situação tenha um limite, mas um limite respeitoso. Então, por isso que eu falo do diálogo, mas eu também gosto do limite. Tem coisas que é não, que nem, por exemplo, tinha uma turminha aí que queria ir para um baile, no meio da pandemia. Não dá. Eu disse não. Falei para a família, não. Tem coisa que não é negociável. Sim. Então, a coisa sobre a saúde, né? Tem coisas que a gente tem que limitar. Então, isso é importante, a família ter com clareza o que é limite, o que é respeito. É importante para o convívio, né, Tatiana? Nossa, nem fale. E olha, esse é um exercício, se é sempre desafiador, agora nesse contexto em que as pessoas estão mais em casa, é com certeza muito mais desafiador, né? E a gente vai vai cometer deslizes, mas aí vem a questão da comunicação franca, sincera, verdadeira. Saber também se desculpar se você errou na mão e foi agressiva com seu filho, ou seu filho com você, não é? Não tem problema pedir desculpa para filho. Não, filho aprende a pedir desculpa escutando os pais pedirem desculpas, né? Sim. Porque esse equilíbrio em casa, às vezes a gente não vai dar conta de realmente conseguir, né? E é bacana, Tatiana, que tem uma frase do Leandro Carnal, que eu gosto muito, que ele fala assim, o adolescente, não existe adolescente sábio. Eu não conheço, como é? Não é demais essa frase, né? Então, por que não existe? Porque a gente só vai ser um pouquinho melhor lá para frente. E o adolescente, não sendo sábio, precisa de ajuda. E essa frase mostra bem que não existe adolescente sábio, mesmo aquele que aparentemente é seguro, tem as respostas na ponta da língua, ele precisa ser acolhido. Sim. Eu acho que é perfeito isso, Samira. Faz parte do processo do crescimento, dessa entrada no mundo adulto, né? Existem muitas inseguranças, então às vezes o jovem ele cria uma espécie de couraça, né? Se torna mais agressivo, mais agressivo mesmo, mas em função dessas inseguranças que ele procura administrar para se posicionar firmemente no mundo como um adulto, como alguém que começa a ser um adulto, né? E é preciso que haja essa compreensão também por parte dos pais, né, Samira? Porque eles parecem muito seguros, né? Daí a ideia de sábio, né? Fala tudo, tem sempre uma palavra sobre todos os assuntos. Mas faz parte dessa construção, né? Desse processo de se tornar adulto. Sábios mesmo, acho que nem nós somos, né? Quanta coisa a gente vai ter que aprender ainda para chegar perto, assim, de ser sábio. Sem dúvida, muito, né? E eu acho que a experiência que os pais vão dando aos filhos muda muito. Que nem, por exemplo, alguns adolescentes que buscam colaborar, né? Por exemplo, ser voluntário de uma instituição. Se os pais levam esses adolescentes, eles aprendem o que é ser solidário, o que é se doar. Então, olha aí uma situação bem importante. Pais, aproveitem esse momento, façam lá uma faxina nas roupas. Quanta gente está precisando de ajuda, né? Mostre o que é ser solidário. Mostre as situações das instituições, né, Tatiana? Tem situações muito sérias. Samira, nós temos lá na Paz um projeto que se chama A Experiência de Ter Câncer na Adolescência, Bate-Papo com Jovens em Tratamento. Na verdade, eu chamo de projeto, mas já é uma ação que acontece. Agora, nesse ano, não houve nenhuma, porque a gente sabe já, né? As escolas precisaram
parar suas atividades. Qual que é o projeto? A gente verifica no nosso grupo jovens adolescentes em tratamento de câncer que conseguem verbalizar, conseguem falar bem sobre a sua experiência, têm essa maturidade, essa capacidade de comunicar e expressar essa experiência dolorosa, e a gente convida para ir às escolas dar o seu depoimento, junto com a mãe, junto com pessoas qualificadas da paz. E nós já fizemos a experiência em algumas escolas com muito sucesso, Samira. Eu mesma já levei 2 dos nossos jovens para o campus do Instituto Federal de São Paulo de Boituva, onde eu trabalhei em 2016. Depois aconteceu de eu ter a mesma oportunidade no campus São Paulo, para os meus alunos do 2º ano do ensino médio. Samira, você não imagina a acordada que dá nesses jovens, ouvir um outro jovem da mesma faixa etária relatar uma experiência tão profunda e tão marcante como ter tido um câncer, ter superado esse câncer ou estar em tratamento desse câncer, né? Uhum. A própria motivação para as aulas, imagina, eu sou professora de língua portuguesa, não tem nada a ver diretamente com o meu trabalho na APAS. Tem a ver indiretamente, qualquer hora a gente até pode conversar mais sobre isso. Mas até o interesse no conteúdo específico da aula e relações que a gente foi fazendo com linguagem, comunicação, saúde, a importância de saber narrar a experiência do adoecer, tudo isso foi conectando esses jovens a conteúdos que antes eram alheios. Por quê? Porque toca no coração, né, Samira? Então eu fico pensando agora, essa situação de doença pode ser de alguma forma apropriada, talvez através do voluntariado, talvez através do contato com outras experiências relacionadas ao adoecer. Isso que a gente está vivendo pode servir para amadurecer os nossos jovens, torná-los mais empáticos, mais aderentes aos conhecimentos de modo geral, mais interessados e talvez até mais confiantes no futuro e confiantes no exemplo que os mais velhos podem dar para eles, né? Porque eu acho que eles estão também muito carentes de bons modelos. Eu noto isso. E vai dar um sentido para a vida, né, Tatiana? Porque essas coisas dão um sentido para a vida. Porque nós estamos passando por isso, porque sofremos, porque, né? Entender e assim, olhar para o outro da mesma faixa etária é tudo que eles gostam, são os iguais. Sim, exato. Samira, você precisa ir comigo qualquer hora com a gente, com o pessoal lá da Paz, de uma próxima oportunidade. Vamos, Tatiana, a gente como esse. Vai ser um combinar, prazer imenso. Se Deus quiser, depois que tudo isso passar. Vai ser um prazer enorme, Tatiana. Sim, sim. Nossa, Samira, acho que eu ficava conversando com você a noite inteira. Então, mas antes que o Instagram encerre a gente tem que encerrar, né? Eu tô até procurando aqui, tem muita gente. Estou muito feliz porque eu estou vendo aqui nomes de pessoas conhecidas, prestigiando a gente, Samira. Espero que o que a gente tenha compartilhado com as pessoas tenha sido útil. E fundamentalmente espero sem dúvida que o pessoal se torne, né, quem ainda não se torne membro da nossa rede de solidariedade, né, Samira? Isso, eu acho que fica aí uma dica importante para as famílias e para os adolescentes. Olha, estão todos super convidados na hora que passar essa pandemia, todos os que tiverem filhos adolescentes, estão super convidados a conhecer a Paz, o nosso trabalho, ter contato com os nossos jovens. Eu acho que é uma experiência enriquecedora para ambas as partes. Os nossos jovens, os jovens que estão em tratamento de câncer, precisam e querem ter a convivência com pessoas que têm outras vivências. O contato entre jovens, o contato entre realidades diferentes é sempre produtivo, né? Então está todo mundo super convidado aí, a gente vai ajeitando, né, as oportunidades para isso. É isso mesmo. Samira, mas antes da gente terminar,
Você, com a sua experiência imensa com famílias, com filhos adolescentes, uma experiência diferente da minha, você tem um contato ainda mais próximo com a família do que eu. Dentro da instituição onde eu trabalho, existem profissionais que se dedicam especificamente ao cuidado com a família. O meu trabalho é muito mais voltado para a sala de aula e para o contato direto com o adolescente. Você que tem esse contato com a família no seu conjunto, que dica, que conselho você daria para as famílias nesse momento delicado que a gente está vivendo? Uma espécie de síntese, talvez, de todas as coisas bacanas que você foi dizendo durante a nossa live. Eu acho que uma coisa que fica, né, para os adolescentes, para as crianças, é que amor nunca é demais. Então aproveitem, né? Demonstrem esse amor, demonstrem esse afeto, demonstrem essa compreensão. Isso vai ajudar a família toda. Ai, Samira, que coisa maravilhosa. Olha, eu acho que as pessoas, ou elas usam a palavra amor meio sem ter noção do poder e da importância dessa palavra, e fica uma coisa banal, ou elas acham que amor se refere só a relações românticas, mas o amor está na base de tudo que realmente floresce, né, Samira? Sem dúvida. Então, vale a pena, né? Vamos dar muito amor para todo mundo que está precisando. Com certeza. Muito amor para você também, minha querida amiga, voluntária, profissional incrível. E para todos que estão aqui acompanhando a gente, né, muito obrigada mesmo pela participação. Vai ser muito bom ter um retorno, um feedback de vocês, saber se gostaram, se foi útil. Né? A gente quer aprofundar relações desse tipo. Agradeço. Isso. Agradeço muito, Tatiana. Foi um prazer, viu? A nossa conversa, o nosso diálogo sobre adolescentes. Samira, muito obrigada. Um beijo muito grande para você e até breve, até a próxima oportunidade. Um beijo e um abraço para todos aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.